Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Daniel Sabino, sou original de Brasília, morei em Brasília há muito tempo e agora aqui estou em São Paulo, mais especificamente em Barueri. E hoje nós vamos falar sobre o tema a leitura dos documentos do magistério eclesiástico e a doutrina social da igreja. Mas antes da gente começar, se você pudesse se inscrever no canal, ativar o sininho e acompanhar todo o conteúdo que o Projeto Mais Que Amigos Marianos tem para você, vai ser muito bom para a sua fé, para o seu enriquecimento espiritual, tanto na fé, quanto de doutrina social da igreja, quanto de Maria, quanto de, enfim, outros diversos temas, Mas vamos lá agora para o tema, O tema é um tema bastante interessante e para mim, especificamente, é um tema que eu gosto muito, que é sobre o magistério da igreja e a doutrina social da igreja, E o que é isso, Para a gente entender o que é o magistério eclesiástico e a doutrina social da igreja, como nós podemos nos adaptar e ler esses documentos, nós precisamos voltar um pouco, e entender que a Igreja Católica ela tem três pilares básicos, três pilares que sustentam ela e seus ensinamentos e sua tradição e enfim, toda essa questão, A carta de Atos dos Apóstolos na Bíblia, tem uma citação interessante que é a seguinte, vou ler para vocês, E o Espírito disse a Filipe: aproxima-se bem perto deste carro. Filipe aproximou-se, viu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou: porventura, entendes o que está lendo? E o eunuco respondeu: como posso entender sem que há alguém que me explique? Então, justamente, essa a nossa visão da igreja, Tudo na igreja tem um simbolismo. Tudo na igreja, desde da roupa do padre, que é aquele clésima que ele usa aqui, que é um pedacinho de plástico, até, por exemplo, lá no Vaticano, o altar onde tem as figuras, o simbolismo da igreja é muito grande, Então, esses três pilares, quais são esses três pilares? Primeiramente, a Sagrada Escritura, ou seja, a Bíblia, que justamente é uma base da nossa religião. Também a Sagrada Tradição, que perpetua aí por mais de 2000 anos, desde o Antigo Testamento também, passando pelo Novo, e também o Sagrado Magistério, Então, a Bíblia é essa revelação de Cristo para a gente, essa revelação de Deus que vem ao nosso encontro, E foi escrito, e aí eu não vou entrar nessa seara, que é uma seara muito grande, mas depois a gente, se vocês quiserem, a gente pode entrar também, Então, ela nos diz o que é o reino de Deus, o que é o reino dos céus, como a gente pode chegar lá, A Sagrada Tradição, a tradição apostólica, que também nos trouxe a Bíblia e nos diz para onde seguir, quais os livros da Bíblia, por exemplo, a tradição de batizar, depois passando bem por cima, que é uma tradição lá do judaísmo também, que vem perpetuando-se, E aí quando Cristo apareceu à igreja, trouxe um novo batismo, o batismo de água, enfim, isso a gente pode mais aprofundar mais. E por fim, mas também não menos importante, o Sagrado Magistério, o Magistério da Igreja, por onde a igreja dita seus ensinamentos, Ela contribui para os nossos ensinamentos, E como na passagem que eu li mais anteriormente, em Atos 8, você pode aí pegar do versículo 29 ao 31, e aí o eunuco responde: como posso entender se há alguém que me explique, se não há alguém que me explique, E é justamente isso que a igreja faz conosco, Ela nos explica a nossa fé, ela nos explica a nossa é o que nós cremos, Do jeito que nós cremos, como nós vemos o mundo também, com a doutrina social da igreja, Como a gente pode estar aqui nesse mundo e, por exemplo, não falar de política, não falar de humanidade, não ver essas guerras que estão acontecendo, e acontece sempre, como é que a igreja se posiciona. É importante lembrar que a igreja, naquilo que permeia ela, na sua sagrada liturgia, naquilo dos sacramentos, tudo tem um simbolismo. Mas também é interessante lembrar que a igreja não tem resposta para tudo, Ela tem resposta àquilo que a indagam. Por exemplo,
a questão do aborto, né? É uma questão muito firme, né? Ou seja, é vida, não é? Tem alma, não tem? Então a igreja faz um estudo em cima disso e no Sagrado Magistério, na Sagrada Tradição da Igreja, ela dá uma resposta por vias, como eu posso dizer, por vias formais, né? Através de estudo, através de ensinamentos, né? E através de cartas, né? Então, o Sagrado Magistério é o ensinamento oficial da Igreja, né? Passado pelos papas, né? No caso temos dois agora, o Papa Bento XVI e o Papa Francisco, né? E pelos bispos também que estão em união com Roma, né? Então, em termos mais ou menos assim simples, né? O magistério é onde se encontra todo o nosso ensinamento da Igreja Católica, né? Todo o nosso depósito da fé, da fé enraizada, da fé e da razão, se encontra no magistério. E aí, como é que nós podemos estudar o magistério, podemos crer no magistério, né? Em uma formação na Arquidiocese de Brasília, eu lembro de um diácono permanente, né, que ele me falava uma coisa que eu sempre levo isso para minha vida e compartilho com vocês. Se você quer entender alguma coisa da igreja, ou está com dúvida em alguma coisa da igreja, perguntar para um padre é válido? Sim, com certeza. Mas às vezes, né, o padre pode deixar alguma dúvida, pode falar alguma coisa incompleta. Você tem que ir, né, isso o diácono me falando, na fonte primária, né? O que seria a fonte primária? Justamente nos documentos da igreja. E numa coisa também, né, que até aqui tem um separado para vocês, né, chamado Catecismo da Igreja Católica, né? Nele, basicamente, está nosso beabá da nossa fé católica, né? Então, nisso aqui se encontra a maior parte do magistério da Igreja Católica, né? Então, todas as dúvidas que nós temos, digamos assim, sobre a questão dos mandamentos, do batismo, de como crer em Deus, de como se Deus se revela por nós, a questão da própria missa também, né? A questão de alguns dogmas também, da maioria dos dogmas estão nesse catecismo aqui. Então, é um item indispensável para nós lermos o catecismo, né? Para nós entendermos o que é o magistério, né? Então, se você tiver alguma dúvida, é válido, volto a dizer, é válido perguntar para os padres, enfim, para alguém que saiba mais, sim. Mas se você quer ir a fundo, né? Quer estudar mesmo, né? Quer ter essa autenticidade daquilo que a igreja ensina, vá também diretamente no catecismo, também outros documentos da Igreja Católica. Por exemplo, também aqui tem aqui comigo o Código de Direito Canônico, né? Aí já são mais assim como o Código Civil, né? O Código de Direito Civil também a Igreja tem e faz parte do seu magistério também o Código de Direito Canônico e também entre outros livros aqui que eu tenho aqui em casa, né? Por exemplo, para cerimônias, né? Tem um livro do magistério que é muito bom, que é o Cerimonial dos Bispos, né? Onde se ensina aqueles que servem a liturgia também, aqueles que têm curiosidade de aprofundar naquilo que a igreja nos ensina sobre a Santa Missa, sobre aquilo que, né, nós temos como primordial, como a Santa Missa, também celebrar a Santa Liturgia, né, uma liturgia bem feita, uma liturgia que enaltece, né, aquilo que Deus quer para nós, que é entregar seu corpo e sangue, né, durante a missa. Então, alguns dos livros também que nós temos, né, que estudar a fundo, né, que ir a fundo conhecer. Né? Muitas vezes nós da fé católica, né, nós católicos, somos muito voláteis de achismo, né? Por que o padre, por exemplo, na quaresma veste roxo? Porque é uma cor mais triste. Sim, tem um porquê disso, né? Tem um porquê que o padre também, por exemplo, não casa. Por que a igreja se diz que o sacramento do batismo é só uma vez, ou então o sacramento do matrimônio também não se pode separar, não se pode divorciar. Tudo dentro da igreja tem um porquê. E se você quiser saber esse porquê, tudo está dentro do magistério. E se você, mais uma vez, quiser ir mais a fundo, a igreja é um livro de portas abertas, basta a gente procurar. Obviamente que aí tem os padres, os catequistas que também ensinam essa fé, esse magistério para a gente. Mas também cabe a nós, né, como católicos, como congregados marianos, como fiéis, né, ir atrás da nossa fé. E a igreja é riquíssima nisso. É uma coisa que é uma bênção que Deus nos dá em ser tudo
tão transparente, tão claro e tão cheio de simbolismos que nós temos dentro da Igreja Católica. Então, para você que quer se aprofundar mais no magistério, quer ter as respostas para muitas vezes suas perguntas, por que, por exemplo, o padre não casa, por que a missa, a gente tem que ir na missa todo domingo, né? E aí, se a gente for responder essas questões, precisa de mais um vídeo, enfim, né? Mas assim, são questões que a gente muitas vezes levanta, né? E não tem muitas vezes a curiosidade de ir atrás das respostas, fica no campo dos achismos, né? Então é interessante também nós irmos atrás dessas respostas através desses livros, né? Por exemplo, o Cerimônia dos Bispos, que fala muito sobre a Santa Missa, também outros livros, né? Que aí juntamente com a Voz do Papa, né? Que é o nosso chefe supremo, que é quem é o vigário de Cristo na Terra, né? Também lança, né, com esses livros vermelhinhos ou meio laranjinhas, né? Que também são as cartas encíclicas, as cartas pastorais, enfim, tem uma infinidade aí que também não daria tempo da gente entrar sobre isso, né? Então as cartas encíclicas, por exemplo, essa aqui é Deus Carita Est, né? Sobre as pessoas consagradas, a todos os fiéis leigos, sobre o amor cristão. Então o Papa também, por meio do seu magistério, né, que muitas vezes não é escrito, é simplesmente falado, né, é simplesmente decretado, ele também nos passa essa fé, né, esse magistério que vai passando de geração em geração, enfim, né, de ano a ano, e às vezes se muda ou não, que aí vem justamente com a tradição.